Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês uma expectativa do que pode ser esse Real Madrid, né, considerando que o Mbappé, ele foi anunciado, né? Foi na segunda-feira? Foi segunda-feira, dia 3. Como que vai ser montado, né? Porque existia essa dúvida já antes, porque já estava sendo, né, já tinha uma suposição de que ele seria o novo atacante do Real ao fim da temporada e tudo mais, e muito especialista começou a discutir como que daria para montar esse time colocando o Mbappé, sendo que o Vinícius Júnior é intocável, o Rodrigo é basicamente intocável, o Bellingham é intocável, então onde que entraria mais um atacante? Quem que sairia desse time para conseguir abrir um espaço para o Mbappé jogar, né? Agora que o Kroos se aposentou, né, então ele está fora dos planos, talvez a gente consiga entender algumas possibilidades que o Ancelotti pode pensar para a próxima temporada do Real Madrid. É claro que tudo isso muda bastante de acordo com como os jogadores vão performar, variações de acordo com os adversários e tudo mais, enfim, né? É só uma previsão, uma ideia de como pode ser montado esse time do Real. Então, vamos lá para o campinho para a gente conseguir avaliar melhor essas oportunidades que o Ancelotti tem. Então, aqui no campinho, o que a gente tem, né? A gente tem uma das possibilidades, eu quis trazer três possibilidades para a gente conseguir trabalhar um pouquinho melhor aqui, né? Mas, obviamente, isso pode variar, enfim, não sou o Ancelotti, né? Sou só um youtuber de futebol. Eu acredito que essa pode ser uma das primeiras possibilidades utilizadas pelo Real com o Mbappé no time. Que é qual, né? Quais são as características mais importantes daqui que diferem do Real Madrid de hoje? O Rodrigo centralizado e o Mbappé aberto na direita. O Bellingham jogando mais de meia atacante aqui, certo? E o Camavinga e o Valverde fazendo a contenção ali na volância. Óbvio que aqui tem uns pontos que são importantes serem citados. Eu não tenho ideia se o Mbappé e o Rodrigo, qual a opinião deles sobre jogar de centroavante, porque na verdade eu entendo que talvez nenhum deles jogue e que essa função aqui seja uma função de falso 9. Entender o Rodrigo jogando recuado quase como um segundo meio ao lado do Bellingham, né? E nenhum centroavante de área, ou vice-versa, né? O Mbappé jogando nessa posição. Mas considerando que o Rodrigo joga aqui, eu duvido que ele jogue de centroavante porque ele não tem estatura e corpo suficiente para jogar de centroavante pivô. Então acredito que ele de fato aqui nesse caso seja um falso 9 ou talvez um segundo meia junto com o Bellingham. E aí o Bellingham teria a maior função de criar jogadas pela capacidade técnica mesmo dele de passar a bola e também de recompor se algum dos atacantes acabar não conseguindo voltar muito bem para marcar. O Camavinga e o Valverde ficariam com uma função mais defensiva mesmo. O Camavinga, principalmente, eu acho que ele ficaria mais restrito à volância e o Valverde com possibilidade de subir para também auxiliar nesse meio, podendo fazer uma dupla aqui com o Bellingham, se necessário, e o Camavinga cobrindo atrás dos dois. Perfeito? Eu acho que essa é uma das primeiras possibilidades e a linha de zaga continua basicamente a mesma, que eu acredito que a melhor possível é essa, né? O Courtois, o Carvajal e o Mendy de um lado e de outro, o Rudiger e o Militão fazendo a dupla de zaga. Aqui não sei se tem muito mistério, óbvio que essas coisas mexem muito por causa de lesão e cansaço, mas o ideal talvez fosse esse aqui. A segunda possibilidade, que eu também entendo que é tão provável quanto essa, para falar a verdade, é como eu já citei, o Mbappé centralizado. Aqui existe talvez uma diferença que pode acontecer, é que o Mbappé ele consegue ter uma função um pouco maior de centroavante. Ele não é alto o suficiente para ser um centroavante, como, sei lá, o Lewandowski, só que ele tem mais capacidade física para talvez fazer o pivô, certas vezes, ou ser esse cara do 1-2, né? Com Vinícius, com Rodrigo, e isso pode ser uma opção de jogo, o Mbappé mais centralizado dentro da área. Ele tem mais capacidade de finalização, na minha opinião. Só que muito provavelmente ele não vai fazer isso, né? Ele vai jogar também de falso 9. Eu também acredito que a maior chance é que o Real Madrid não tenha um centroavante de ofício, até porque esse ano ele meio que não teve, né? Ele já teve o Cristiano Ronaldo, em uma parte da carreira jogou de centroavante no Real Madrid, depois o Benzema fez essa função, e depois da saída do Benzema o time ficou um pouco sem centroavante, né? E você não tinha essa figura, que era o Roselu em algumas partidas, se fosse necessário, mas o Real Madrid jogava até melhor sem essa figura, né? Com dois atacantes, Vinícius e Rodrigo, às vezes o Bellingham fazendo uma tríade de atacantes na frente, mas sem um centroavante de ofício, que eu acho que vai continuar acontecendo. E da mesma forma o resto do time permanece igual, o Valverde com mais liberdade talvez para fazer uma dupla de meio de campo, com o Camavinga recuado como único volante nessa possibilidade. E a terceira possibilidade, que eu também acho que é bem interessante e que aí muda bastante,
a configuração tática do time? O Vinícius e o Rodrigo abertos e o Mbappé centralizado, e dessa forma aqui, eu de fato acredito que ele tem uma função muito mais de centroavante do que de falso 9, se o time tiver montado dessa maneira, né? Até pela capacidade de meio de campo que o Real Madrid teria com esses homens em campo. A gente tem Bellingham, a gente tem Valverde fazendo de fato uma função de meio campistas, e por isso talvez não precisasse do Mbappé recuado, entre aspas, para fazer uma função similar, digamos. Ele pode jogar mais na frente, mais de homem-gol, com o Bellingham e o Valverde achando linhas de passe para quem tivesse em melhor condição. Aqui a gente teria uma mudança caso fosse necessário essa formação tática, né? O Camavinga, ele não joga só de volante, ele joga também de lateral esquerdo. Ele já fez isso diversas vezes no Real Madrid e é comum até ele jogar na lateral esquerda. Não é nada mirabolante, não é fora da caixa, não é professor Pardal. É normal. Existe a possibilidade do Camavinga ser colocado na lateral esquerda para talvez ter um pouco mais de vigor físico, mas num sentido que... Porque o Mendy também tem vigor físico, né? Mas no sentido talvez de ter mais refino e vigor físico. O Camavinga pode jogar nessa função de lateral esquerdo e isso abriria a margem para o Tchouaméni jogar centralizado. Eu entendo que se o Real Madrid jogar com 5 homens na frente, que é essa formação, ela vai ser muito utilizada contra time de menor capacidade ofensiva. Então, muito provavelmente na Champions a gente não vai ver esse tipo de formação, porque talvez o time fique exposto demais. Só que em jogos do Campeonato Espanhol, ou fase de grupos de Champions League, enfim, de Copa do Rei, a gente pode ver um Real Madrid muito opressor em campo. Com Bellingham e Valverde fazendo meio de campo, você tem 5 homens de frente com uma qualidade surreal. E que, cara, é difícil de você conseguir parar isso aqui, pra falar a verdade. E o Tchouaméni pode ser esse sexto homem porque ele tem aquela característica um pouco de cão de caça, né? Aquele volante tradicional do futebol que a gente não vê muito mais nos times de elite da Europa. Mas eu acredito que o Tchouaméni pode ser esse cara. Ele ficar responsável por essa faixa toda aqui do campo como realmente um cão de caça para corrigir possíveis erros, bolas nas costas ou quando um atacante não conseguir voltar para marcar. O único ponto que é importante aqui é que o Vinícius Júnior e o Rodrigo muito provavelmente teriam que fazer uma função um pouco mais defensiva caso o time seja montado dessa forma, para que ele não fique também extremamente exposto. Se você já tem o Mbappé colocado de maneira mais centralizada, se a jogada tiver, por exemplo, do lado do Vinícius, ele vai subir e o Rodrigo deveria ter que fechar, na minha opinião. O Valverde e o Bellingham sobem para dar opção e o Rodrigo fecha aqui atrás. Ou então o Valverde fecha aqui atrás e o Rodrigo cobre para o meio. Ele fecha a bola aqui para o meio porque o Mbappé vai estar numa segunda trave, numa situação meio de cruzamento, né? Digamos assim, de bola na linha de fundo. O Mbappé seria uma segunda trave, o Bellingham uma opção de passe curto e o Rodrigo uma opção talvez de bola invertida. Pode ser. Ou então o Valverde ser essa opção. Enfim, existe uma variedade muito grande de coisas que podem ser feitas aqui, porque o Real Madrid tem jogadores extremamente qualificados agora, né? Se já era bom ano passado, imagina esse ano. E o Tchouaméni seria esse cara para cobrir essa faixa de campo um pouco mais atrás. A linha de zaga faria o mesmo de sempre, não tem mistério. O Camavinga dando um pouco mais de refino, podendo subir para fazer talvez uma linha de 2 volantes. E aí a gente teria aqui o Militão, o Carvajal e o Rüdiger fazendo uma linha de 3 zagueiros, né? Então isso é uma possibilidade também, que pode ser aplicada em jogos de muito controle, né? Ou talvez até o Carvajal subindo e você literalmente só com o Rüdiger e o Militão fazendo aqui uma linha de zaga. Mas enfim, aí são as possibilidades que o Ancelotti pode trazer para o time. Não sei exatamente o que ele vai fazer, mas eu acredito que seja um desses. Não sei se tem muito mais que dê para mexer no Real Madrid sem tirar peças importantes. Eu duvido que ele vai tirar o Rodrigo ou o Vinícius. Muita gente está achando que o Rodrigo pode sair do time. Pode ser que sim, se ele quiser jogar com mais controle no meio. Só que eu acho que isso serão opções durante o jogo. O titular vai ser esse aqui. Se ele perceber que perdeu o meio de campo, ele pode colocar o Modric, que provavelmente ainda estará no Real Madrid, mas a gente não sabe ainda, para compor esse meio de campo e tirar o ponta direita e abrir o Mbappé na direita, o Vini na esquerda e jogar sem um terceiro atacante, jogar com 4 homens no meio. Isso pode deixar o time talvez ainda mais forte em algumas situações, que esteja precisando um pouco mais de qualidade de saída de bola ou algo do tipo. Só que eu acho que essas são as 3 possibilidades mais fortes. Acredito que o Real Madrid não vai fugir disso e vai ser um time surreal. O Real Madrid já foi campeão do Campeonato Espanhol e da Champions, né? A Copa do Rei eu não tenho certeza. Acho que não. O time melhorou.
Com a chegada do Mbappé, o time, na verdade, melhorou. E os outros eu não vejo essa mesma melhora. Né? O PSG piorou, né? Porque perdeu o Mbappé. O Bayern de Munique ainda não se mexeu muito. Os times italianos ainda não se mexeram muito. Os times ingleses também não. Enfim, vamos ver quem que vai conseguir bater esse Real Madrid na próxima temporada, não é mesmo? Então é isso, tá entregue aí a análise do que eu acho que deve ser o Real Madrid do ano que vem. Deixem seus comentários aqui embaixo, que eu também vou ler, comento todos. Se vocês têm outras ideias, acham que o Ancelotti pode montar o time de outra forma, que o ideal seria, de fato, 4 homens no meio e só 2 atacantes, com Vinícius e Mbappé um de cada lado, enfim. Deixem aí a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Forte abraço!